Os antigos sábios diziam que a yoga é um presente de Deus para deixar a humanidade mais feliz. Se liga aí que está começando mais um bate-papo com o Cracrá. E o bate-papo com o Cracrá de hoje é com o instrutor de yoga, músico, apicultor e surfista Fred Santos. Fred, obrigado por aceitar o convite, de compartilhar conosco um pouco da tua vivência como instrutor de yoga e quais os benefícios que a yoga pode trazer para o atleta. A gente sabe dos benefícios para a vida do dia a dia, concentração, respiração, mas como isso pode ser benéfico para o atleta? Primeiro eu queria agradecer aí o convite, valeu mesmo, bem interessante, né, trocar essa ideia, essas informações. Bom, a respeito do yoga para atleta, o que a gente tem visto é que parte muito da concentração, né? Então, se você tem uma concentração maior e você tem o controle do teu corpo, né, de forma mais consistente, você pode desenvolver o seu treino, a sua corrida e aplicar isso no teu dia a dia, nas etapas de todo o teu treinamento, entendeu? Da melhor forma possível, de como alcançar um melhor desempenho, né? Mas não só em termos de números, mas que o teu corpo responda também da melhor forma possível. Existem alguns pontos chaves na yoga que a gente pode trabalhar para esse benefício? Eu acho que em relação a essa questão do esporte, do treino, né, mais até do que essa questão do estresse, do dia a dia, eu acho que vai muito do alinhamento, né? Acho que um corpo alinhado, ele tende a ter um desenvolvimento melhor no esporte. O Menshan e Corpore Shan se aplica perfeitamente no caso da yoga. Exatamente. Quando a gente fala equilibrado, é tanto a parte física quanto a parte mental, né? Não, mas assim, no esporte, eu sei que o mental é muito importante, claro, mas como as pessoas veem muito o atleta lá, né? A imagem que a gente vê é muito a partir de uma coisa física, né? De um corpo que está ali, mas que tem um mental que treina, mas assim, o corpo alinhado também, ajustado, né? Fisicamente, reflete numa mente, reflete numa consciência de um trabalho mais consistente. Eu pratiquei yoga por 5 anos, Fred foi um dos meus mestres, né? Eu como um aluno, eu posso dizer... Um aluno aplicado, digamos, e eu tenho certeza que o que me levou às ultramaratonas foi o aprendizado de concentração e de respiração que a yoga me deu. Eu lembro que quando da primeira vez que eu fiz uma ultramaratona de 100 km solo, quando chegou por volta do quilômetro 80, fisicamente eu já estava esgotado. Mas aí eu comecei a usar as práticas da meditação, dos pranayamas e eu consegui chegar até o final. Isso foi mais da minha cabeça ou realmente isso acontece, Fred? Acontece tanto da sua cabeça, vamos dizer assim, de forma consciente, como que as pessoas não imaginam no yoga, é que muitas vezes os frutos da prática e desse conhecimento, eles acontecem às vezes tão naturalmente que você não percebe. No teu dia a dia já está acontecendo alguma coisa, mas você não percebe essa mudança ou, por exemplo, uma atitude ou esse conhecimento. Às vezes, por exemplo, você já podia estar utilizando, né, o teu corpo, ele tem inteligência, ele cria consciência, ele cria inteligência. Então, na verdade, você já estava até usando, mas também você, de forma consciente, consegue atingir níveis assim de percepção do teu corpo, de utilizar a respiração, com certeza de forma mais equilibrada, né? Você saber dosar teu corpo, saber até onde pode ir, o ritmo, essas coisas. Eu pratico um esporte até hoje, não sou profissional, mas a gente cria um vício, um bom vício, né? Que é o surf, e eu notei que a prática do yoga, o meu surf melhorou muito. Não vou dizer nem em termos de performance, mas, por exemplo, o surf você tem a remada, você tem todo um esforço. Então, o que eu aprendi principalmente foi dosar essa energia, o gasto de energia. Então, às vezes eu me vejo assim no mar com uns amigos meus e às vezes eu percebo que eu tenho um pouquinho mais de fôlego, assim, certas horas, né? Porque no surf também você tem que, uma hora dar um pique de energia, depois diminui, então você tem que estar equilibrando para você também não ter dificuldade lá dentro. Poder aproveitar o máximo o esporte que você prefere, né? Ô Fred, existem níveis de asanas que vão desde as práticas mais fáceis até aquelas mais difíceis.
Uma pessoa que quer começar na prática do yoga, ele obviamente tem que procurar um centro especializado, aqui o Namaskar como é o exemplo aqui onde a gente está, que você dá aula, procurar um instrutor capacitado, mas as práticas efetivas, os asanas especificamente, eles podem começar já no nível mais avançado, um pouco mais duro, como é que deve proceder um aluno iniciante? Um atleta, não quero nem pegar o aluno comum. O atleta, o corredor de maratona, o maratonista, o ultramaratonista, pegar esse gancho aqui do Vamos Embora, onde tem muito corredor, que queira se beneficiar da yoga para aplicar nas suas provas de longa distância. O que é que você recomenda? Rapaz, eu vou falar, é interessante a pergunta, né, como você fez no início, meio que falando para todo mundo, mas servindo também para os atletas. Eu acho que aquelas posturas complexas, mais difíceis, né, não vamos dizer de força, porque para mim postura de força não é questão de ser difícil, é questão de treino, de prática. Mas essas posturas mais difíceis para mim é uma coisa muito pessoal, para mim tem a ver com a prática pessoal do aluno. Eu acho que num espaço de yoga, num centro, a não ser que você esteja realmente mergulhado num treinamento determinado a fazer tais posturas e tal, aí já é outra coisa. Mas para mim eu gosto da simplicidade. Tipo, aqui no Namaskar, se você for ver, todos os asanas, eles podem ter uma dificuldade, mas é uma dificuldade por questão de esforço e não de complexidade, porque para mim complexidade em postura é a coisa pessoal. O cara tem uma certa facilidade ou ele quer atingir aquilo ali, porque as posturas, elas só são saudáveis se você estiver realmente confortável naquilo. Então não tem para que posturas complexas aqui no espaço, entendeu? Isso é um desenvolvimento pessoal. Então as posturas mais simples, elas favorecem, por exemplo, a você trabalhar no corpo mais sutil, né? O que eu digo assim no yoga é que muitas vezes em vários asanas você está trabalhando teus órgãos internos ali, aquela parte mais profunda, aquela musculatura mais profunda mesmo do corpo. E isso para mim é o que vale. Muitas vezes o cara está numa postura belíssima, né? Você pode ver aí nas fotos, umas fotos por aí às vezes, revista, filmagem, a testa lá na perna, mas por dentro ele não está fazendo yoga. Ele está se alongando e fazendo uma postura bonita, mas assim, o que vale mesmo, né? A gente fala aqui, é esse corpo sutil mesmo que você precisa trabalhar e isso não é nenhum clichê não. O yoga realmente você trabalha de dentro para fora. É um corpo que você vai construir novo. E se você for atleta, você também faz uma reconstrução, né? E assim, sem muita complexidade, postura simples, que denota muito esforço. Como também eu disse a você, que a própria meditação ou respiração requer esforço. E as posturas simples, elas vão fazer você trabalhar de forma muito mais tranquila e essa construção, sabe, interna, muito mais eficaz. Tem uma frase no yoga que diz, né? Yoga bem feito faz muito bem, yoga mal feito faz muito mal. Entendi. Então, lesões de articulação, então é por isso que você tem que ter cuidado onde você vai praticar. E assim, é bom ficar atento a práticas que exigem de você posturas muito complexas e que exigem das tuas articulações, joelho, coluna, e isso é bastante estranho. Eu lembro de uma frase que você dizia muito nas aulas, é que se a respiração está difícil, a postura está errada. Se a respiração está comprometida, não é que só está errada, talvez você ainda não alcançou uma situação, aí é que a gente fala de dentro para fora, uma situação em que você esteja trabalhando um pouco mais além desse corpo mais denso físico, mais no corpo sutil. Tem gente que você olha de fora, como eu falei, está numa postura belíssima, mas se você chegar lá perto, ele está com a respiração ofegante porque ele está forçando o corpo. Aí já tem uma questão do ego. E aí o interessante do yoga é isso, porque você lida com a questão de ter humildade, de respeitar o corpo, e muitas vezes é o ego. Então o ego, um dos inimigos do yoga e da prática é o ego, né? Então por isso que a gente trabalha muito essa desidentificação com o ego e com a mente, né? A mente também ela te prega umas peças, então você tem que estar atento. Então essa questão da não violência, que é respeitar o teu corpo. Então não tem para que forçar posturas tão complexas e aí você não vai no yoga. O yoga acontece exatamente quando você
sai daquele corpo, tem aquele respeito, e a partir daquele relaxamento dentro de uma postura, você vai trabalhar energeticamente, e não força. As artes marciais trabalham muito isso. E uma mensagem final aí para os corredores, para os atletas de uma maneira geral e para o público em geral que não conhece yoga ou que já praticou certa vez e não praticou de uma maneira correta e que que pensa em utilizá-la como uma melhoria de vida. Eu já ouvi falar que todo praticante de yoga deveria fazer um esporte, né? Principalmente que trabalha o cardiovascular, e todo esportista que tem uma prática dessa, que trabalha o cardiovascular, devia praticar o yoga, porque também é uma outra forma de trabalhar o coração. Trabalha tudo, mas trabalha o coração de outra forma, né? Alonga, abre, expande essa musculatura. Então, quem pratica yoga devia fazer um esporte e quem faz um esporte devia praticar. E queria fazer um convite aí também, quem quiser conhecer o espaço, experimentar isso, né? Às vezes desmistificar muita coisa. Vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo sobre o Namaskar, o endereço, o contato para atender esse convite aí do Fred. Vocês estão todos convidados e eu queria dizer que o yoga realmente é uma coisa incrível. Eu ouvi uma frase outro dia também, cheio de frases, de um amigo que ele disse assim, pô, Fred, o yoga funciona, né? Ele ouviu essa frase também lá no Rio, né? E, pô, o yoga funciona, né, cara? Eu disse, bicho, é mesmo. É uma frase simples, mas realmente a coisa funciona. É um sistema realmente incrível. E se você aliar com o seu esporte, aí eu acho que é uma qualidade de vida realmente espetacular. Coisa boa. Namastê. Namastê. Namastê, meu. Valeu, meu irmão. Obrigado, obrigado. Boas corridas aí para vocês. Vamos juntos, vamos embora. Se precisar também de vez em quando de uma prática aí, convidado, sem compromisso, pode me chamar que a gente... Eu vou agitar no grupo, vou colocar na descrição as informações do Namaskar e vamos programar um grande treinão, uma grande aula de yoga para os corredores. Você está convidado. Vamos embora.